Este programa tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos aqui iniciando o programa Nostalgia na TV. Pode soltar a vinheta. Bom pessoal, a pedidos de várias pessoas, né, que eu encontro na rua, e já tinha até uma programação já pronta diferente para hoje, mas como o pessoal está pedindo muito, eu vou ter que vasculhar o baú da televisão para poder falar sobre esse personagem que fez muito sucesso, tanto no Brasil como no Japão, nos anos 70. Né? A gente vai falar de Super Dynamo, desse anime maravilhoso que fez um tremendo sucesso nos anos 60 no Japão, no final dos anos 60, e nos anos 70, aqui no começo dos anos 70, no Brasil. E que marcou, incrível, é um seriado bem legal, bem gênero, sem violência nem nada, né? Mas que marcou todo mundo. Marcou a garotada daquela época, inclusive adultos também curtiram esse anime. Bom, mas ele não começou como anime. Em 1967, a dupla dinâmica do Japão, Fujii e Fujiko, né, que era, eu não sei se eram irmãos, se eram parentes, mas eles faziam tudo juntos, o trabalho de, não só eles eram não só mangakas, mas ótimos desenhistas de anime também, produtores e tudo mais, então era uma época muito fecunda. Então eles produziram, o primeiro foi o mangás, né, que era o mangá que era o Panman, que era o nome do herói, do garoto herói. Então, começou a fazer muito sucesso. Foi tanto sucesso que no final de 1967, no mesmo ano, só que mais, né, pro final, a televisão japonesa resolveu, né, produzir um anime sobre o Panman, para nós, Super Dynamo. E para surpresa de todos, né, foi um tremendo sucesso no Japão, né, as emissoras começaram a comprar esse desenho para passando em várias emissoras do Japão, a garotada adorou, caiu. Né? Porque na época, eu deixar bem claro, que os heróis eram mais adultos, todos adultos. E as crianças sempre pediam para a mãe, pô, eu sou herói. Falou, não, quando você crescer, quando você já é de maior, tiver depois de 18 anos, era muito comum as mães falar, aí você pode ser um herói, mas por enquanto não, você é só criança. E as crianças é que assistiam TV, que assistiam os programas de heróis, e eles tinham, né, alguém que os representasse, pelo menos naquela época. Aí surgiu o Super Dynamo que representava essas crianças. E o sucesso foi praticamente imediato no Japão. E ele acabou, inclusive, um ano depois, sendo exportado para vários países. Para a França, para a Itália, para a Inglaterra, né, e para a Espanha. Primeiramente, depois que ele expandiu. Mas esses aí, ele se tornou um desenho cult, né, muito conhecido, muito famoso. E para chegar no Brasil, para a gente aqui, foi uma questão de tempo. Em 1973, acabou chegando no Brasil pela TV Tupi, associadas assisto a Chateaubriand, então acabaram chegando no Brasil. E aqui não foi diferente, foi pior ainda, por quê? Porque a gente estava acostumado, as crianças estavam acostumadas a assistir os desenhos da Hanna-Barbera e da Disney. Aí começou a chegar aqueles desenhos que eram Fantomas, Kimba, o Leão Branco, inclusive foi plagiado pela Disney, né? Princesa Safiri e o nosso Super Dynamo. Então, o sucesso foi avassalador. Que, inclusive os pais assistiam também, porque era um desenho que não só onde todos podiam assistir, ele era divertido, né? Era muito engraçado, e era o cotidiano da vida, né, de cada do povão mesmo, né? Não era nada artificial, nada muito, né, exagerado. Então era aquilo do cotidiano de um menino, de um garoto, que era o menino Mitsu, né, que era o alter ego do Super Dynamo. E como surgiu então esse herói? O primeiro episódio foi que o Mitsu é literalmente humano, era preguiçoso, não gostava muito de estudar, a mãe precisava apertar, né, cobrar dele. Tinha uma irmã que era mimadinha, muito chata. Tinha um amigo Cabal que ele apanhava dele direto porque era maior, né, então, e era sonhador, como toda criança. Então isso atraiu não só a molecada, mas também os adultos também, porque passava no horário, eram
começou passando mais à tarde, né? Lá pelas 16 horas, mais ou menos, começou a passar o Super Dínamo na TV Tupi. Então, muitas vezes dava tempo, como repetia, tinha reprises, aí acabava os pais, às vezes, também assistindo o Super Dínamo. Então, o que acontece? Ele era esse menino que eu falei, né? Preguiçoso, sonhador, não era bom menino, mas era sonhador. Então, determinado dia ele estava no parque ali descansando, tinha cabulado aula, né? Correndo da mãe. E o que acontece? Então ele estava ali descansando, aí ele viu uma figura diferente, né? Uma figura com a máscara e tudo mais, chamou a atenção dele. Então ele foi conversar e esse personagem esse ser estava procurando alguém que encampasse o herói que ele estava procurando. Ele parece que era de outro planeta, porque ele estava numa nave pequena. O nome em Japão era Birdman. Inclusive fugiu, disse um pouco mais tarde, que isso daí era um pouco paródia do Super-Homem. Então, por isso, talvez aqui no Brasil, o Birdman, que era o pássaro, né, traduzindo, acabou chamando ele de Super-Homem. Seria um Super-Dino adulto, né? Então ele deu apesar que o Mitsu não queria aceitar, porque disse que era responsabilidade, ele era só uma criança, mas mesmo assim o Super-Homem acabou convencendo ele a pegar era uma cápsula que dava, ele se transformava, ele abria a cápsula, era gelatinosa, aí saía uma máscara que cobria o rosto, deixava o olho de fora e a boca, né? Tinha duas radinhos aqui do lado, transmissores, um P, que era um tubo de oxigênio, ao mesmo tempo um transmissor, né? Retransmissor. Então, inclusive, uma curiosidade, P, porque o nome do Japão era Paman, né? E no Brasil ficou Super Dínamo. Então, ele foi para casa, levou isso daí, depois que ele curioso, como toda criança, ele colocou a roupa, né? Ele abriu, aquilo já saía a roupa, uma capa, que era o kit Dínamo, uma capa que ele voava, uma máscara, né, que ele dava super força, e tinha esse apito aqui, sei lá, que tinha aquele, um apito, era um tubo de oxigênio, um transmissor. E esses eram os apetrechos dele. E fora que ele tinha o principal, que todo mundo naquela época, as crianças, era o sonho das crianças, ele tinha o Robocop. Esse Robocop, ele se transformava na pessoa que tocasse o nariz dele, o nariz dele era a única diferença dele para a pessoa que tocava, que era preto, né? Então ele se transformava na pessoa. Então enquanto ia lutar contra um crime, o Robocop ficava no lugar dele. Só que o Mitsu, muito preguiçoso, deixava ele também fazendo as lições de casa, os afazeres que a mãe mandava, né? E tinha outros ajudantes, outros Super Dínamos, eram 5 no total, né? Era uma menina, a Parco, tinha o macaquinho, que era o Super Dínamo número 2, a Parco era o número 3, tinha o gorducho, que trabalhava no porto de Osaka, era o número 4, e o número 5 era um bebê, né? E o número 2 era um macaquinho, e que sempre estava com o Mitsu na casa dele, fazia mais companhia para ele. E o Bird, que era o Superman, né? O Super-Homem, ele aparecia só muito de vez em quando, né? E o que chamava a atenção do público, acho que foi muito importante culturalmente, que foi o primeiro desenho a mostrar a cultura japonesa. O que acontecia? Por exemplo, o tatame, né? Ele ficava sentado, era no tatame, não tinha cama, não tinha sofá, eles dormiam, né, no chão, no tatame. Eles colocavam, sempre quando entrava dentro de casa, o sapato ficava do lado de fora, né? A mãe não admitia até pela cultura de lá, entrar com o sapato dentro da casa, que é um desrespeito. E a alimentação, né? Essas comidas japonesas aí que hoje se come, na época era uma baita da novidade, principalmente, né, o bolinho de arroz, que é o que mais aparecia. E o pessoal não sabia o que era, né? Isso bem depois que essa cultura começou que é o sushi, sashimi, essas coisas, no desenho chegou a aparecer, mas pra gente era do outro mundo, né? Então ele gostava de ficar andando à noite para poder, com a desculpa de fazer patrulha, né? E saía à noite, adorava voar. E deixava o Robocop em casa, muitas vezes dormindo e fazendo a lição dele, né? E foram 65 episódios, para o Brasil vieram somente 52, né? Mas o último episódio que no Brasil foi muito interessante, porque foi quando ele tinha desistido de
de ser um herói, estava cansado, ele falou que tinha que viver a vida, era só uma criança, né? E nem o chefe dele, o Super-Homem, conseguiu convencê-lo. Só que ele começou a andar pelas ruas, começou a andar a devagar, e ele começou a ver os problemas que tinham, pessoas sendo assaltadas, outro bandido roubando transeuntes, muita covardia, muita coisa que deixou ele chocado. Então ele acabou retornando e voltando, né, na palavra dele, que ele já tinha desistido, e conseguiu as coisinhas dele de volta, os apetrechos, para continuar combatendo o crime, né? O primeiro foi na Tupi, e até 1976. Depois ele migrou para Record, foi a época que eu peguei, né, que eu assistia. Geralmente ia às 2, 3 horas da tarde, na hora que a gente chegava da escola, né? E a gente até hoje, quando lembra, a gente lembra muito do cheiro do café, do biscoito que a mãe preparava pra gente, que era a televisão ali, o pessoal parava para ver determinados desenhos e programações, e dentre eles estava o Super Dínamo, porque ele representava a garotada, né? Eu ainda era um garoto, então me representava, e todo mundo parava para poder assistir, porque se sentia representado por ele, né? Não foi diferente na Itália, não foi diferente na França, não foi diferente na Espanha, e nem na Itália, né? Inclusive, o Super Dínamo acabou atraindo ainda mais outros desenhos, né, que viria depois a fazer muito sucesso aqui, mas Super Dínamo foi o primeiro nesse estilo, né, criança-herói, praticamente acho que foi, talvez, se não o primeiro, um dos primeiros a aportar aqui no Brasil. O primeiro a falar da cultura japonesa mesmo ali, né, dos costumes deles, foi o Super Dínamo. E quem tiver curiosidade, pode ir no Google, dar um Google lá, e no YouTube, você vai ver os desenhos dele, e você vai poder ver. É um desenho legal, gostoso de assistir, que distrai, é inteligente. Você hoje na cultura não tem mais muita surpresa, né? Mas o desenho é muito legal, muito bem feito. E foi tanto sucesso que logo depois que saiu, em 78, né, aí parou de passar aqui no Brasil. E depois só muitas vezes por alguns canais, de vez em quando, para cobrir horário, um horário muito ruim de assistir, de madrugada, que passava o Super Dínamo. Mas em 1983, eles colorizaram, fizeram outros desenhos novos, colorizaram, né? 83 até 89, estão produzindo bastante desenho, que já tinha os 265, juntando com 65, né? Fizeram mais os 200. Mas não foi a mesma coisa, porque tinha quebrado aquele encanto. E até o colorido quebrou um pouco, né, daquele encanto que a gente tinha, somente da televisão preto e branco, e soou como uma repetição, porque não trouxe nada de novo. Personagem igual, né, os problemas iguais, numa época diferente. Então acredito que foi isso que não deixou o Super Dínamo muito como foi aquela avalanche, né, dos primeiros 65 episódios. Bom, em 2003, eles fizeram um filme, Super Dínamo, né? E logo depois produziram outro também. Só que só passou no Japão, não chegou no Brasil. Os fãs já cobraram isso daí para tentar comprar e trazer isso para o Brasil. Porque no Japão fez um sucesso e foi para a Itália. A Itália, inclusive, fez um tremendo sucesso, só que a televisão brasileira é fogo, né? Não trouxeram esses filmes que fizeram para o Brasil. A gente ainda tem esperança. Nem no YouTube eu ainda consegui ver. Eu vou procurar para ver se eu consigo ver algum desses aí, né, e passar para vocês a minha visão. Mas é um desenho que marcou muito, marcou época e traz muita saudade, né? Das pessoas que naqueles longínquos anos 70 tiveram o privilégio de assistir o Super Dínamo. E a gente sempre não quer perder essa coisa gostosa de relembrar esses filmes, seriados que marcaram a nossa vida, que marcaram época, não só na televisão, mas que até mudaram muitas vezes nossos costumes. E o desse desenho, um desenho simples, mas tão impactante, né, que acabou
mexendo com as crianças, com a cultura daquela época. Eu lembro que começou o bolinho de arroz, né? O pessoal consumia muito, sabia o que era, o costume japonês chamou muita atenção. Então a importância desse desenho tá feito, acho que para a impressão que você tem que ele foi feito com o coração, é este, né? O que eles trouxeram alguma coisa pra gente. Não só entretenimento, mas trouxe cultura também, uma cultura que a gente não conhecia. Certo, pessoal? Quem não assistiu, por favor, dá uma olhadinha que vocês vão gostar. E Super Dínamo é um herói, é um herói de todo mundo, porque sempre o pessoal que assistiu naquela época sempre comenta do Super Dínamo, né? Naquela época, para nossa frustração, não havia brinquedo. Hoje você pode achar na internet bonecos, roupa, tudo sobre o Super Dínamo, né? E naquela época, infelizmente, nós não tínhamos essa alegria, essa felicidade, não tivemos, né? Mas o importante é que a gente, Super Dínamo é um desenho que sempre tem que ser lembrado, tá? Porque ele teve um impacto na nossa cultura, ele trouxe culturas diferentes pra gente, um conhecimento diferente. Então isso aí não tem preço. Ok, pessoal? Então é um pequeno apanhado do que foi esse herói mirim, esse herói nipônico que nos anos 60 foi o auge, né, das produções japonesas aqui no Brasil. E o Super Dínamo foi um dos tesouros que aportaram por aqui. Ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso daí que eu queria passar para vocês de mais importante, né? E tem muitos outros desenhos bacanas, programações que eu pretendo passar nos próximos programas que vocês vão gostar. Ok, pessoal? Então a gente vai parando por aqui, porque se a gente for falar, a gente vai extrapolar o horário do programa. Ok, pessoal? Então um abraço e até o próximo programa. E eu pretendo trazer algumas coisas bem legais para a gente poder relembrar, né, oxigenar a memória e a gente voltar àqueles tempos que não voltam mais, tempos tão legais que é a nossa infância, né? Nossa juventude, a nossa infância. E esse personagem, ele fez parte disso, né? E eu fiquei super feliz com o pessoal pedindo para que eu falasse um pouco sobre o Super Dínamo. Ok, pessoal? Então um abraço e até o próximo programa. Não percam, se Deus quiser.